Olá, crianças! Que alegria que estamos começando uma nova playlist especial sobre o Novo Testamento, com histórias incríveis de amor, milagres e aventuras de Jesus e seus amigos. Vamos descobrir juntos como ele mudou o mundo e nos ensina a ser melhores. Vamos começar? Então vamos à história. Era uma vez um homem chamado Mateus. Ele não era como os outros discípulos de Jesus, pois sua vida antes de conhecer o Mestre era cheia de erros e escolhas difíceis. Mateus era um cobrador de impostos, o que o tornava alguém mal visto pela sociedade. Muitos pensavam que ele não poderia ser uma boa pessoa, mas foi justamente isso que fez sua história tão especial. O chamado inesperado. Certo dia, enquanto Mateus estava em seu trabalho, Jesus passou por ele. A maioria das pessoas sequer olhava para Mateus, mas Jesus o notou. E surpreendentemente disse algo que mudaria sua vida para sempre: siga-me. Essas palavras tocaram o coração de Mateus como um raio de esperança. Sem hesitar, ele largou tudo o que estava fazendo e começou a seguir Jesus. Uma nova jornada. Imagine como o seguidor se sentiu. Ele, que era desprezado e visto como um pecador, agora tinha sido escolhido por Jesus. As crianças que ouvem essa história podem sentir o poder de acreditar em si mesmas, mesmo quando os outros duvidam delas. Deus nos vê de maneira diferente, assim como viu Mateus, com amor e aceitação. Isso nos lembra que todos têm um propósito, e que nossas escolhas podem nos levar a uma vida nova e cheia de significado. Aprendendo com Jesus. Depois de começar a seguir Jesus, Mateus passou a ouvir seus ensinamentos e aprender a viver de uma maneira diferente. Ele ouviu sobre o amor ao próximo, a importância de ser gentil e a necessidade de perdoar. Uma das histórias mais emocionantes que o seguidor registrou em seu evangelho é o Sermão da Montanha. Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Essas palavras ecoam no coração das crianças, mostrando que mesmo sendo gentis e pacíficos, podemos ser vitoriosos. Palavras que mudam vidas. Uma parte incrível do evangelho de Mateus é quando Jesus fala sobre a importância de não julgar os outros. Ele disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Isso significa que devemos olhar para as pessoas com os olhos da compaixão e não condená-las pelas aparências. Imagine o impacto dessas palavras para uma criança que às vezes se sente julgada pelos colegas ou até pelos adultos. Jesus ensina que cada um de nós é amado, independentemente dos erros que cometemos. A coragem de ser diferente. Outra lição incrível que este seguidor nos traz é sobre a coragem. Muitas vezes, ser diferente pode parecer assustador, mas Jesus sempre encorajava seus discípulos a serem firmes. Ele disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Isso significa que devemos brilhar, ser exemplos de bondade, honestidade e amor. Imagine quantas crianças podem se sentir empoderadas ao ouvir que elas também são luzes no mundo, capazes de transformar o ambiente ao redor delas. Amor sem limites. Um dos momentos mais emocionantes do Evangelho de Mateus é quando Jesus fala sobre o perdão. Ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. As crianças podem se conectar profundamente com essa mensagem, pois muitas vezes elas enfrentam brigas e mal-entendidos com amigos e familiares. Jesus ensina que o perdão não apenas nos liberta, mas também nos aproxima de Deus. O grande milagre. O discípulo também nos conta a história de um milagre impressionante, quando Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Essa história mostra que Deus sempre cuida de nós, mesmo quando parece que não há recursos suficientes. Para as crianças, essa lição é poderosa, ensinando que não importa o tamanho do problema, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. A última ceia. Nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, encontramos um momento muito especial e emocionante, a última ceia. Antes de enfrentar a cruz, Jesus se reuniu com seus discípulos e compartilhou uma refeição com eles. Ele os ensinou sobre o amor verdadeiro e deu-lhes um novo mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento é fundamental, pois lembra às crianças a importância de espalhar amor e gentileza. A coragem de Jesus. Após a última ceia, Jesus foi preso e enfrentou um julgamento injusto.
Mesmo assim, ele permaneceu corajoso e cheio de fé. Sua disposição de ir à cruz para salvar a humanidade é a maior prova de amor que alguém poderia dar. O seguidor registrou essa história com detalhes tocantes, mostrando que a verdadeira força vem do amor e da fé em Deus. A ressurreição. Um final feliz, mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. A alegria foi imensa, e o discípulo nos conta como as mulheres que seguiram Jesus foram as primeiras a descobrir que ele estava vivo. A ressurreição de Jesus é uma prova de que, com Deus, o impossível se torna possível, enchendo nossos corações de esperança. Mateus e sua missão. Depois que Jesus subiu aos céus, Mateus continuou sua missão. Ele saiu pelo mundo, compartilhando as boas novas do amor e da salvação de Deus. Mateus nos ensina que não importa de onde viemos, todos nós temos a oportunidade de fazer grandes coisas para Deus, se estivermos dispostos a segui-lo de coração. A transformação de um cobrador de impostos rejeitado em um dos principais mensageiros das boas novas de Jesus é a prova de que, aos olhos de Deus, todos têm valor, todos podem ser escolhidos para algo grandioso. Quando olhamos para a vida do discípulo, percebemos que ele foi além de apenas ouvir os ensinamentos de Jesus, ele os viveu, e mais do que isso, os escreveu para que o mundo todo pudesse aprender e se encantar com as palavras do Mestre. E então, crianças, gostaram dessa aventura? No próximo episódio desta série do Antigo Testamento será o de Marcos, então não percam! E lembrem-se de curtir o vídeo para que o YouTube leve esta mensagem para mais pessoas, compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da Bíblia. Até a próxima, tchau, tchau!